A paz do Senhor, o texto está registrado em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 8, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse mesmo texto, na Bíblia hebraica, aparece assim: Zahor et Yom HaShabbat Lekadesh. Lembra-te. No hebraico, aparece a palavra Zahor. E esta palavra, ela está no infinitivo absoluto, que significa lembra-te, lembra-te mesmo. Isso vamos encontrar registrado na gramática de P.D.H. Kelly, na página 224. E também no léxico Benjamin Davidson, na página 431, Zahor, está no tronco kal. É usado também no imperativo. Ou seja, praticamente é uma ordem transmitida por Deus que não deve se esquecer. Ou seja, em partes, aparece de uma forma com uma certa intensidade. Zahor. E no português, lembra-te. Zahor, o infinitivo absoluto, que quer dizer lembra-te, lembra-te mesmo, Depois, a outra palavra, que é sábado, ou seja, o sábado, Aí na Bíblia hebraica vai aparecer HaShabbat. E essa palavra HaShabbat, quando translitera ela vai aparecer com B duplo, ou seja, dois Bs. Isto nos demonstra que ela tem uma certa intensidade. Que a palavra sábado, quer dizer descanso, cessar. E com dois Bs, ou o B duplo, quer dizer cessar na sua totalidade. Não é uma cessação em uma forma parcial, mas é uma cessação plena. Aí a outra palavra, que na nossa Bíblia, no português, aparece santificar. Na Bíblia hebraica, vai aparecer Lekadesho. Lekadesho, ela está no Piel. E isso também vai aparecer na gramática de hebraico, P.D.H. Kelly, na página 206. E também vai aparecer no léxico Benjamin Davidson, na página 951. Então, a palavra santificar, aí na Bíblia hebraica, Lekadesho. E traduzindo essa palavra Lekadesho é para santificar. E isso está no Piel. E isso nos mostra que é um verbo com ação, que não se limita somente a santificar, mas por estar no Piel, quer dizer santificar muito. Então veja bem, quando olhamos para o texto sagrado, nós percebemos que quando Deus passou essas palavras, ou esse ensinamento, ou esta lei, como a própria Bíblia Sagrada, ela nos relata que os 10 mandamentos foram escritos por Deus, com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. E Deus já escreveu com esta perfeição, ou seja, usando a linguagem do povo hebreu para que eles pudessem compreender a importância e a perfeição que existe nos mandamentos, e ao mesmo tempo a clareza para que eles entendessem que realmente
O dia de sábado é um dia que Deus santificou e abençoou. Não era para simplesmente lembrar, não, para lembrar mesmo. A palavra sábado não quer dizer simplesmente parar, não, mas eles deveriam parar em uma forma geral, ou seja, eles deveriam se santificar em uma forma perfeita, em uma forma plena, e não em uma parcialidade. Então veja bem, amados, quando olhamos para a perfeição dos mandamentos de Deus, ou da palavra de Deus, isto é infinito. Isto, todas as vezes que nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que estamos falhos, somos falhos. E é por isso que entra a graça. A salvação é pela graça e não pelas obras. Mas com essa condição, a pessoa que já foi salva em Cristo, ou está salva em Cristo, sem dúvida, a pessoa cada dia ela vai procurar se esforçar, ela vai procurar se empenhar para cada vez mais estar próximo de Deus, próximo aos ensinamentos da palavra do Senhor Deus. E também nós podemos observar bem, em outro texto, que está registrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e o versículo 37 até o versículo 40, palavras do próprio Jesus. Diz, ou seja, e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Aqui são o quê? Palavras do próprio Jesus. Jesus disse que era necessário o quê? Necessário o quê? Amar o Senhor Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Ou seja, um amor pleno, um amor infinito. É o amor que Cristo ele nos ensinou que nós devemos ter para com o nosso Criador, para com o Pai eterno. E no versículo 40, Jesus ele foi bem claro. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, veja bem, o que é lei? Qual é esta lei que Cristo estava falando? Quem são esses profetas que Cristo está falando? Então, quando Cristo falou toda a lei, Cristo aqui ele está falando que deveria guardar de uma forma perfeita os primeiros 5 livros da Bíblia. E quando fala todos os profetas da Bíblia. Porque veja bem, até hoje é assim. Nos dias de Jesus já eram assim. A Bíblia hebraica, ela tinha nos dias de Jesus e continua tendo nos dias de hoje 3 divisões. Aí no hebraico aparece assim: Torá, Neviim, Ketuvim. No português, lei, profetas e escritos. Isso também vamos encontrar ali, vamos aqui ver certinho, de Jesus, em Lucas, vamos lá, Lucas, isso mesmo, Lucas, no capítulo 24, e vamos ver aqui isto, e o versículo 44. Aí depois, com o tempo, vocês podem estar
confirmando isto. Lucas 24 e o versículo 44. Novamente, Jesus chamando a Bíblia de lei, profetas, escritos ou salmos, que simplesmente vai mudar a forma de expressar, mas o sentido é o mesmo. Então esta era a forma que Jesus ele chamava a Bíblia Sagrada, isto é, nos dias de Cristo ainda não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Só existia aquilo que chamamos de Antigo Testamento, que é de Gênesis até Malaquias. Esta era a Bíblia que existia nos dias de Jesus. Agora, voltando, ali à origem. Hoje, e também nos dias de Jesus, a Bíblia hebraica, ela era e é chamada de Tanar. O que é Tanar? Isto é um acrônimo. Tanar são as primeiras letras dessas palavras. A letra Tá já dá para a gente imaginar o que é. É Torá, A letra N também dá para imaginar. É Neviim, que é os profetas, E depois ali vai aparecer essa última letra que é Ar, que é o que, que é Ketovim, quer dizer, os escritos. Então isso é um acrônimo. Seria, por exemplo, hoje, uma palavra assim bem conhecida de todos nós, ONU. O que é ONU? Isso é um acrônimo. É uma letra inicial de cada palavra que ela também forma uma palavra. Não vai ser pronunciada letra por letra. É ONU, não. É ONU, que quer dizer Organização das Nações Unidas, acrônimo. E a Bíblia hebraica, Tanar, é um acrônimo que as primeiras letras, de cada palavra, ela em si só já forma uma palavra, Tanar. E a gente pode observar, voltando aqui para o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo 40, que esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Lei e profeta. Lei, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Quando se fala profetas, é todos os profetas da Bíblia. Mas, e faltou os escritos, ou o Salmo, cadê? Mas esta é a realidade. Os escritos já vai aparecer na lei e também nos profetas. Um exemplo, quando Moisés atravessou com todo o povo hebreu o Mar Vermelho, ali teve o que? O Cântico de Moisés, ou seja, já aparecem os escritos. Também em Isaías, no capítulo 12, aquele salmo, ele é ou seja, aquele texto, ele é um texto poético, ali é um escrito, enfim, e vários outros que existem escrito, ou seja, quando fala lei e os profetas de uma forma automática, já está apontando para toda a Bíblia Sagrada, que é de Gênesis até Malaquias. Então aqui Jesus estava apontando toda a Bíblia Sagrada. E muitas vezes são instruções diferentes do que nós ouvimos hoje. Hoje muitas pessoas falam que a lei de Moisés foi somente para o povo judeu, o povo de Israel. E Jesus aqui mostra que não. Já no Novo Testamento, falando de toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia. Ou seja, não vamos encontrar nenhum texto sagrado Jesus anulando a lei, anulando os profetas, porque se fosse assim, se for anular a lei e os profetas, aí fica sem Bíblia. Porque este é o título da Bíblia Sagrada,
lei e profetas. Quando falamos lei e profetas, né, baseado nos ensinamentos de Cristo, e hoje vamos encontrar base para isso, documento para isso, Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada. Veja bem outro texto também que está registrado em Atos, no capítulo 16 e o versículo 13. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então veja bem, aqui o apóstolo Paulo, ele estava em Filipe. E como era uma cidade, uma região que ainda não tinha ali os cristãos, não tinha ali, as pessoas não tinham ali, vamos dizer assim, o conhecimento da palavra de Deus. Então, qual que era o trabalho do apóstolo Paulo? Pregar o evangelho. Mas, no dia de sábado, isso já era um costume dele, que ele aprendeu com Cristo, ir para a igreja, para a adoração ao Senhor. Então, quando chegou em Filipe, como ali ainda não tinha templo, não tinha igreja, ali Paulo com mais algumas irmãs, eles saíram da cidade para ir para um lugar tranquilo para adorar ao Senhor. E ali eles foram à beira de um rio. Então veja bem, se Paulo não guardasse o sábado, ele continuava normalmente a sua rotina normal como outros dias. Mas quando chegou no dia de sábado, Paulo, convidou ali aquelas irmãs, aquelas pessoas, e eles foram à beira de um rio. Para o quê? Para a oração. Ou seja, para estar em comunhão com Deus, para estar em uma conversa íntima com Deus, adorando o Senhor Deus, isto é, santificando o dia de sábado, descansando, repousando nesse dia, que é o dia que Deus criou, como foi lido lá em Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 8. Um dia que Deus santificou e Deus abençoou. E quando se fala santificar, está no piel, ou seja, mostra de uma forma intensiva. Não foi somente santificado, mas Deus santificou muito, E também a palavra lembra-te, também ali a palavra sábado, como eu já expliquei no início, baseado ali no original, que é o hebraico, baseado em gramática, baseado em léxico. Isso não são um pensamento meu, Isso é baseado em documentos. Mas eu espero que ficou bem claro, Se você tiver alguma dúvida, pode estar comentando, pode estar escrevendo aquilo que você entende. E é muito bom a gente estar se interagindo para juntos somarmos conhecimento e aprender mais da santa e imutável palavra do Senhor nosso Deus. Amém?